Olá, muito boa tarde. Você está aí ao vivo na Causa Operária TV, 24 horas no ar, acompanhando a nossa programação. Mais um Panorama Brasil. Estamos aí nessa quarta-feira, 18 de novembro de 2020. O fim do ano está chegando. O turno das eleições municipais acabou de passar. Estamos aí frente ao segundo turno e vamos ver o que vem pela frente. Hoje no destaque do Recife, Pernambuco, com o companheiro Vitor Assis e o comentário das notícias também do Distrito Federal, com o companheiro Renan Arruda. Antes da gente passar a palavra, deixa eu convidar você a curtir e compartilhar o nosso link aí nas suas redes sociais, ficar ligado na nossa programação. Se não tiver inscrito ainda, inscreva-se já ou torne-se membro do nosso canal. Bom, vamos começar com a notícia do Distrito Federal antes da gente passar para a pauta política eleitoral do Recife, para a qual também queremos aí o comentário do companheiro Renan. Mas antes de mais nada, vamos falar aí da situação, né, da crise em torno da volta às aulas no Distrito Federal. Agora foi regulamentada aí a educação domiciliar, né, aprovada em primeiro turno na Câmara Legislativa. Daí para frente, o que acontece, Renan? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Vitor. Rafael, aqui isso aqui é meio que uma questão colateral. Na verdade, é uma política de conjunto do ataque à educação, né? A privatização, o sucateamento da educação, né? Essa lei, a esquerda em geral tem se posicionado contra ela, mas eu acredito que com um argumento muito frágil, que é o seguinte: isso aí haveria o fato de você tirar, de você aprovar aí a educação domiciliar, né? Você é tipo assim, você estaria enfraquecendo a educação laica, pública, de qualidade, etc, etc. Tudo bem, é um fato, né? Mas eu acho que vai muito além disso aí, né? Não é um problema simplesmente de que isso levaria, que leva, obviamente, à degradação, mas tem a ver com uma política de conjunto do desmonte da educação, né? Então, por exemplo, nós estamos diante da pandemia, nós estamos numa situação aí que, inclusive, nós nem saímos da primeira onda e a segunda onda chegou, né? Ao que tudo indica, pelo aumento de casos em todo o país, né? Então, tem uma situação de agravamento de toda a situação. Quer dizer, tudo isso aí, vamos dizer assim, se transforma como um pretexto para você, por exemplo, colocar o problema do ensino à distância, né? Você e essa questão do ensino à distância, né, obviamente, afeta a população mais pobre que não tem acesso aí à internet, afeta de conjunto, mas principalmente esses setores mais pobres que não têm acesso à internet, que não tem celular, ou se tem, é um celular para toda a família, quer dizer, não teria condição de ter uma questão assim, uma educação de qualidade. Então, tudo isso aí vai no bojo, né? É mais uma política. Não é à toa, obviamente, que quem tá como é que se diz, apresentou essa lei aí foram os partidos de extrema direita, né? Obviamente, com o apoio, eles apresentaram a lei, mas os ditos partidos da direita civilizada estão todos por trás dele também, né? Então, é uma política que vem se somar, eu acho que eles ficam buscando brechas aí de criar um fato consumado. Quando você vai ver, né, tem tanta. Eles criaram tanto mecanismo de desmonte aí da educação que, para você colocar em prática, né, basta uma vontade de fazer, de aplicar a lei, né, que já foi aprovada e tudo mais, né? Então eu imagino que seja por aí que se encontra esse problema dessa lei aí do educação domiciliar, que na verdade assim vai obviamente arrebentar do lado da população mais pobre, né, que não tem condição é, que tem muitas carências aí com relação ao problema da educação,
Mas, enfim, é a política de desmonte aí do golpe de Estado, né? Tá certo. Bom, tem o reflexo disso daí também no Recife, né? Professores fizeram paralisação e ignoram aí o problema da volta às aulas, segundo o comentário que o companheiro Vitor Assis vai fazer. Explica pra gente, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Renan. Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Isso, houve um protesto, né, dos professores articulados da rede estadual de Pernambuco. O protesto aconteceu hoje, às 9 horas da manhã, em frente ao Palácio do Campo das Princesas, que é o palácio onde fica o governador, e está sendo organizado naturalmente pelo Sintep, né, o Sindicato dos Professores do Estado. No entanto, a mobilização é um protesto pelo reajuste salarial. Naturalmente, é uma reivindicação importante, que faz parte do calendário de mobilizações dos sindicatos de uma maneira geral e da categoria dos professores. Mas chama bastante atenção aí o fato de que não há uma preocupação em organizar os professores ao mesmo tempo para uma campanha que enfrente o problema da volta às aulas, né? Que é um problema muito concreto no país e muito concreto no estado de Pernambuco. Já há semanas que as aulas estão liberadas na rede privada. Tem se mostrado um total desastre, com vários casos de infecção, várias escolas fechando as portas novamente. E o governo do estado, o governo do PSB, é um governo que não merece um pingo de confiança. É um governo que foi eleito aí com o apoio do próprio Sintep, né, do, do PT, do PCdoB, da esquerda parlamentar em geral. Há uma série de ilusões aí junto a esse governo, mas é um governo burguês, um governo que no frigir dos ovos apoiou o golpe de Estado em 2016, e é um governo responsável por quase 10 mil mortes de coronavírus no Estado. Nesse sentido, a gente deve chamar a atenção aqui da necessidade de, tudo bem, mobilizar por todas as reivindicações que estão colocadas aí no, de um ponto de vista mais econômico para os professores, mas essa mobilização contra a volta às aulas que é fundamental, porque o plano da direita, o governo de Pernambuco, é jogar todas as crianças, todos os adolescentes aí nas escolas, mesmo no momento que está se desenvolvendo a segunda onda da pandemia. Tá certo. Você acompanha essa situação na imprensa do Partido da Causa Operária, no nosso diário, causaoperária.org.br e aqui na Causa Operária TV, dia a dia, aí, as notícias de todo o país e a situação política no detalhe. Bom, mais uma, antes da gente entrar na situação política, também faz parte, né? Os rodoviários decretaram greve e eu peço também para o companheiro Vitor explicar para a gente aí. Não é a primeira vez e não é a primeira vez nesse ano, né? Isso aí mostra como a situação dos rodoviários é bastante complicada aqui no estado, né? Acho que a gente já comentou algumas vezes. É uma categoria que, além de sofrer muito com todos os ataques dos patrões, né? Lembrando inclusive que rodoviários foram uma das categorias mais atingidas pela própria pandemia, né? Categoria que não parou de trabalhar, trabalhando sob as piores condições, superlotação, etc. Para não falar os ataques de natureza econômica mesmo. Não bastasse todos esses ataques, os rodoviários eles também sofrem aí com gestões extremamente desastrosas dos seus sindicatos. Por muitos anos, os rodoviários foram, os sindicatos rodoviários era controlado pela força sindical, agora está sendo controlado pela gestão Guará, né, que aglomera setores do PSOL e da CSP Conjuntos.
Obviamente que essas gestões nunca atuaram de maneira efetiva para defender o interesse dos rodoviários, né? Mas nós tivemos aí a aprovação de uma greve por tempo indeterminado, né, que foi tomada em assembleia ontem, em 2 turnos, e que a paralisação, né, a greve, terá início a partir da próxima terça-feira, dia 24. A gente terá que aguardar, naturalmente, para ver no que é que vai dar a greve. Mas isso daí mostra como há uma crise muito grande entre essa categoria. Porque mesmo com direções que são contrárias à mobilização, que tem um histórico aí de acordos vergonhosos, né, de inclusive de sabotar outras greves, né, greve geral, por exemplo, que foi organizada de outras categorias contra a direita, contra o governo Temer, etc. Mesmo contra essas direções, está sendo aprovada aí uma greve. Isso aí se dá sobretudo por causa dos ataques em meio à pandemia, as várias e várias demissões e a questão da dupla função, né? Ou seja, a demissão dos cobradores para o acúmulo de função do motorista. Então a gente precisaria Essa acompanhar daí essa é situação uma. e colocar, Esse não, e problema da colocar para os dupla função. rodoviários a necessidade de fazer uma campanha nacional, né? Pode É, falar. justamente esse problema da dupla função, né, é um problema tradicional, uma luta já antiga, de mais de uma década dos condutores, né? Isso aqui em São Paulo, por exemplo, no governo da Marta Suplicy, com a implantação da catraca eletrônica, deu margem aí a toda uma luta contra, né, essa tentativa de reduzir a categoria praticamente pela metade. Na verdade, até antes do governo da Marta, né? Esse ataque veio também com a privatização da CMTC. Mas é isso aí. Bom, se a greve está marcada para terça-feira que vem, na semana que vem a gente vê mais notícias sobre esse tema aqui no Panorama Brasil. Vamos falar de política, vamos falar das eleições. Fizemos já um primeiro balanço da situação no Distrito Federal na última segunda-feira. Então hoje, agora que a poeira baixou, os números ficaram mais claros, peço para o companheiro Renan explicar para a gente por que o Centrão levou a melhor nas prefeituras do entorno do Distrito Federal, ou seja, do interior do Goiás, né? Eu queria justamente começar por aí, né? Brasília não teve, o Distrito Federal não teve eleição, né? Mas aqui tem toda uma. São 33 cidades que estão em torno aqui do Distrito Federal, né? Que envolve, a esmagadora maioria são cidades do Goiás, do estado do Goiás, e algumas, se não me engano, só 4 que são de Minas Gerais, que são cidades, vamos dizer assim, que fazem parte da região integrada do Distrito Federal. São cidades que têm relações, né, dependência econômica com relação ao Distrito Federal, né? E nós tivemos aí as eleições, apontaram aí, né, meio que assim, ela reproduziu o que aconteceu no Brasil com a direita que deu o golpe de 2016, tendo uma vitória aí esmagadora, né, eleitoralmente aí, né? O DEM, por exemplo, foi o partido que mais ganhou. O DEM é um partido, veja, quando eu falo de direito civilizado, as pessoas podem, não confundam, né? Não tem nada de civilizado, obviamente. O DEM, né, que é o maior partido, o partido mais vitorioso, ganhou em 13 dos 33 municípios. Quem é o governador do estado de Goiás, nada mais, nada menos, é o Ronaldo Caiado, o fundador da UDR, de extrema direita, assassino de trabalhadores sem terra, né? Então, não podemos confundir. Aí, aliás, isso aqui aí você vai ver. Depois, em seguida, vem o PP com 4 prefeituras, Podemos, PL, MDB e, assim, e sucessivamente. Na verdade, assim, meio que é o bloco, é a antiga arena que está se recompondo, né? Isso aí foi a grande, foi uma jogada nacional que teve. Para isso, nós tivemos aí a prestimosa ajuda da esquerda, né? No caso do DF, nós estamos pesquisando aqui, mas tem um dado interessante, né? Bom, o PT não elegeu ninguém,
tá certo? Nenhum partido, nem o PT, nem o PSB, aliás, desculpa, nem o PT, nem o PSOL, nem o PCdoB, não teve nenhum candidato. Teve um candidato do PDT e um do PSB, essa esquerda que seria a esquerda burguesa, né? Mas, assim, um dado interessante é o seguinte, que simplesmente o PT não lançou candidaturas nas principais cidades, em boa parte delas. É um partido absolutamente aí se omitiu aí das eleições, né? Ele foi, né? Teve uma jogada, acho que são uma jogada casada que teve aí, que foi essa política nacional, né, de isolar o PT, né? Isso aí, por um lado, obviamente, foi colocado em marcha, mas por outro lado, teve um dado que eu acho que é interessante, é o seguinte, que o partido não lançou candidatos, inclusive onde ele já lançou em outras cidades, em outras eleições, tem uma base militante, né? Quer dizer, tem toda uma situação que a avaliação que nós estamos fazendo aqui é o seguinte, foi justamente, vamos dizer assim, diante da disputa entre setores do PT que defendem a frente ampla e setores que queriam colocar a candidatura do partido em andamento, né? E, diante disso, né, tem aí denúncias. O PT oficialmente não participou de nenhuma coligação, até onde a gente tem informação. Mas teve aí, nós recebemos denúncia que teve apoio de candidatos do PT, dirigentes do PT, tanto do Goiás como o próprio do DF, a candidaturas aí da direita, seja MDB, né? Quer dizer, teve aí, seja essas legendas que estão associadas ao, ao Centrão, né? Ao próprio DEM, enfim, uma política, assim, na verdade, assim, o lançamento de candidaturas foi justamente, quer dizer, não entrar na frente foi justamente para poder omitir uma situação que se deu na prática, né? Que é o controle aí em várias regiões aí da região do entorno, de um setor do PT, da direita do PT, que também defende a frente ampla, né? Porque foi muito. Inclusive, as candidaturas do PT foram lançadas candidaturas em 15 cidades dessa região, não eram candidatas, ou elas foram literalmente abandonadas aí pelo partido, assim, candidaturas que não foram para de fato concorrer, né? Mas ou na prática foram candidaturas que foram abandonadas aí pelos próprios dirigentes, né? Que abandonaram a candidatura ou porque a sua posição era uma posição de defender alianças com a direita, né? E não lançou candidatos, né? Quer dizer, uma situação muito, vamos dizer assim, que corrobora muito com a pretensão da direita em desmontar o partido, né? Então, isso aqui ficou bem evidente aqui, né? Foi até menos, o PT lançou 11 candidaturas apenas em 34 municípios, né? Então, veja, essa região aqui é a região, e veja bem, e na maior parte dos grandes municípios não teve candidatura do PT. Porque tudo bem, aqui tem cidades bem pequenas, sei lá, poderia se colocar essa situação, mas as grandes cidades aí da região, na maior parte o PT não apresentou candidatos, né? Aqui, por exemplo, na região mais próxima aqui do Distrito Federal, nós temos aqui o caso de Lusiânia, que é uma das maiores cidades aqui de toda essa região do entorno, é o berço aí do Roriz, né? Um governador aqui que foi governador do DF durante vários mandatos, um cara da direita, da extrema direita. O PT não lançou candidato, teve situações, por exemplo, como a cidade de Águas Lindas, que já foi considerada uma das maiores favelas da América Latina, né? É uma região gigantesca que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília e que tem uma militância petista lá. Nós mesmo aí, no período da campanha em torno da liberdade do Lula, a ida para Curitiba, para Porto Alegre,
nós tivemos companheiros dessa região participando com a gente, companheiros do PT, né? E não foi. Todos os candidatos foram de direita, né? Quer dizer, a direita dominou absolutamente o panorama aqui, né? Toda essa situação. Então, é um elemento que vem se somar aí, eu acho que é esse balanço que a gente está fazendo, no que diz respeito, por um lado, à própria política da direita vamos dizer, isolar o PT, né, visando 2022. Nesse sentido, eles estão sendo bem sucedidos, né? E, por outro lado, um próprio setor dentro do PT que defende essa política abertamente, né? Sem contar o fato de que mesmo aqueles setores que não defendem estão numa política de capitulação absoluta, né? Porque visivelmente, né, visivelmente não existe um combate a isso aí, né? Mesmo, por exemplo, nós chegamos a acompanhar alguma eleição aqui no interior, é uma política que não se diferencia em nada, mesmo de setores do PT que, né, tem uma posição, vamos dizer assim, mais que não coaduna com a frente ampla e que chegaram até a como é que se diz, a romper romper não, a impor uma candidatura, aqui nós temos o caso da cidade ocidental, aqui próximo também a Brasília, mas quando você vai ver a eleição na prática é aquela história de quem vende melhor o peixe com relação ao programa maravilhoso que vai resolver todos os problemas da humanidade, né? Não é nem só do DF. Então, assim, é a mesma política da direita, e obviamente a direita tem o controle financeiro, tem o dinheiro, tem a máquina, né? Então, tudo. O caminho é pavimentado por essa política de boas intenções desse próprio setor do PT, que chegou a romper e impor candidaturas em alguns locais, né? Acho que uma primeira questão seria essa. Vamos ver como é que fica essa situação também, então, no Nordeste, em Recife, é o caso da Marília Reis. Ah, ela está recebendo aí apoios à direita. E aí, aceitou esses apoios? Fora a reviravolta que eu gostaria também que o companheiro Vitor Assis comentasse, né? Ela que não estava em primeiro lugar nas pesquisas, passou à frente, passou adiante nas urnas. Como é que está isso daí? Pois é, Rafael, eu acho que é uma questão bem complexa aqui, né? A gente só tem como colocar umas primeiras impressões, né? Se tem um balanço mais definitivo, né? Certamente a gente vai ter depois da 31ª conferência do PCO, esse fim de semana. Mas o que chama bastante atenção aqui, os dados que eu queria trazer, é que, em primeiro lugar, havia todo um movimento da direita contra a candidatura de Marília Reis, né? Isso aqui a gente já viu isso aí antes mesmo da nossa data, né? Figura que vem sendo bastante sabotada, inclusive dentro do próprio partido. No período em que ela estava sendo candidata, essa própria ala direita do PT estava atacando ela, né? Humberto Costa, que é o mentor da sala direita, de uma maneira muito mais sutil, né? Até procurava fazer campanha com ela e tal, mas as pessoas ligadas a ele, todas jogando sujo contra a Marília Reis. E parecia, de maneira geral, que a direita não iria impedir que ela chegasse ao segundo turno, né? Teve a proibição da campanha de rua do TRE, uma série de manipulações para prejudicar o PT. E aí o que aconteceu? Nas vésperas da eleição, você tinha aí o João Campos do PSB disparado em primeiro lugar, algo em torno de 32%, se não me engano. A Marília, de fato, estava em segundo, com 23%, chegando a 25% em algumas pesquisas. E logo atrás estava o candidato do DEM, o Mendonça Filho, né, com cerca de 21%, 22%, tecnicamente empatado com ela. Na véspera da eleição, um dos principais articulistas da imprensa pernambucana, o Jamildo Melo, inclusive falou, né, que Recife poderia ser o único lugar com uma disputa entre dois candidatos de esquerda, né? A gente, o PSB não é de esquerda, mas para um bolsonarista é. E que caberia aos eleitores de Bolsonaro decidir isso daí, dando a entender que
a candidata do Podemos, que teria 14%, deveria abrir mão de sua candidatura em torno do Mendonça. Então, de fato, embora a Marília tivesse segundo lugar, se você somasse o terceiro e o quarto lugar, que eram candidatos de direita, apoiados por bolsonaristas e tal, eles estariam com 36%. Poderiam muito fácil excluir a Marília do segundo turno. Então, era até esperado que acontecesse algo desse sentido. E de repente jogar a votação da delegada do Podemos lá para baixo e levar o Mendonça para o segundo turno, ou o contrário, né? Enxugar os votos do Mendonça e levar a Patrícia para o segundo turno. Mas, surpreendentemente, a Marília foi para o segundo turno e com uma quantidade de votos muito próxima do próprio João Campos, contrariando, né, o que seria esperado aí de todos os ataques que a burguesia vem fazendo. Agora, uma outra coisa que chamou a atenção na campanha é que, embora Marília Reis represente aí uma ala mais combativa do PT, a ala lulista, que lutou contra o golpe e tal, ela, a política dela, né, que para nós é uma política errada, mas o cálculo político dela era de que ela deveria procurar um acordo com os seus inimigos para viabilizar sua candidatura. E a gente foi vendo isso muito claramente durante a campanha. Ela tem como vice um candidato do PSOL, né, inimigo o Partido da Frente Ampla, inimigo das mobilizações populares pelo Fora Bolsonaro, que não lutou pela liberdade de Lula. Colocaram dois partidos de direita na chapa dela, do PTC e do PMB. E durante a campanha dela, ela fez toda uma campanha de que era a candidatura da Marília, não era a candidatura do PT, tirou o sobrenome Arraes, tirou a estrela do PT, coisa do tipo. Isso, inclusive, foi utilizado pela ala direita do PT para atacar a própria candidatura da Marília. Junto disso aí também tinha apoio a candidatos de direita, enfim. Né? Na cidade de Limoeiro, por exemplo, ela apoiou um direitista e acho que o diretório de Limoeiro, alguns petistas de Limoeiro, propuseram a expulsão dela do PT. Então há toda uma aproximação aí com a direita. A gente teria que analisar exatamente como que se dá essa aproximação. Agora, no segundo turno, né, chamou a atenção também que a direita, ou seja, o DEM e o Podemos, que teriam 36% dos votos, eles declararam que vão votar em branco, não vão apoiar nem a Marília Reis, nem o PSB, né, sendo que o natural seria apoiar o PSB, né, para barrar de todas as formas uma vitória eleitoral do PT, decidiram votar em branco. E a Marília Reis recebeu apoios de direitistas de peso no Estado. O caso do Armando Monteiro, uma das figuras mais tradicionais da direita aqui, um usineiro e tal, que teve coisa de mais de 30% de votos para governador em 2014. Está recebendo apoio de um prefeito bolsonarista, direitista de Jaboatão dos Guararapes, o Anderson Ferreira, que acabou de se reeleger. Recebeu o apoio do próprio Podemos, embora a delegada Patrícia tenha dito que não vai apoiar ninguém, mas o Podemos decidiu apoiar ela. Né? E há outras denúncias aqui de que ela estaria recebendo outros tipos de apoio. Né? É bastante complexo, teria que ver exatamente o que está acontecendo, mas de fato é uma aproximação. E uma coisa que a gente pode dizer com toda certeza, embora eu não possa dizer de onde exatamente que parte essa política de aliança, se é uma política da própria Marília, quem é que está fomentando isso daí. Quem pode dizer com toda certeza que o interesse da burguesia de colocar esses elementos direitistas aí é para liquidar completamente o caráter combativo que teria a candidatura da Marília Reis. Ou para afundá-la completamente, ou para, no caso de uma eventual vitória, impedir que o seu governo coisa de progressista. Né? Inclusive, também temos que ficar bastante de olho aí nesse do PSOL, né? Porque sabe-se lá se vão tentar derrubá-la, se vão tentar elegê-la em 2022, algo do tipo, e deixar aí o cara do PSOL, que é um cara que ninguém conhece, como prefeito da cidade. São muitas as possibilidades, mas
tem que acender um alerta aqui de que a candidatura da Marília, né, ela está repleta aí de elementos direitistas e inimigos da mobilização popular. Tá certo. Bom, para a gente ir encerrando, felizmente o papo tá bom, mas o nosso programa está acabando, o nosso tempo está acabando. O último comentário que o companheiro Vitor Assis foi o nosso candidato a prefeito em Recife e não sabemos quantos votos ele teve. Por quê, Vitor? Que a Justiça Eleitoral não quis, né, no fim das contas. Nós aparecemos na urna, né? Eu tenho certeza que pelo menos um voto o PCO teve, que eu votei em mim mesmo. A Justiça Eleitoral falou que 100% dos votos foram apurados, mas o nosso nome simplesmente não aparece em lugar nenhum do TSE. Não é nem que aparece assim com um destaque, não é nem que aparece assim. O candidato Vitor Assis apareceu na urna, mas os seus votos não vão aparecer aqui porque a gente não quer. Nada, nada, nada. Simplesmente não aparece. É como se o pessoal nunca tivesse participado das eleições. Que é uma arbitrariedade total. Não é o único caso. Somente em Pernambuco nós temos o caso do Dorival Salles, candidato do Cabo Santo Agostinho, né? E tivemos o caso do vereador de São Lourenço da Marinha, que mostra a fraude total das eleições. Você chega numa situação aí que ninguém sabe, inclusive, os votos que um candidato teve, porque vai valer de tudo, né? Inclusive é importante também porque Recife tem o segundo turno. E você saber ter um mapa da votação é um fator importante para estudar o segundo turno, inclusive, para definir as alianças. Se isso aí virar moda, né, e a tendência que vire moda nessa ditadura, as eleições vão ser ainda mais fraudulentas do que já são. Tá certo. Bom, obrigado então, companheiros, pelas informações, pelos comentários. Nosso tempo acabou, mas o Panorama Brasil volta amanhã a partir do 12h15 e a gente se vê lá.